Nós iniciamos a análise deste cântico, que envolve dois salmos, o Salmo 42 e 43. Nós trabalhamos a primeira estrofe e hoje nós vamos trabalhar a segunda e terceira, encerrar então a análise desta peça. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Vamos considerar então os dois salmos. A peça é uma só, mas ela está dividida em dois segmentos. Eu leio a partir da Ara, acompanha comigo na tua tradução. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde Deus, o teu Deus está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de festa e louvor. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Fim da primeira história. Sinto abatida dentro de mim, e nos montes de Hermon, no outeiro de abismo, ao fragor, as tuas ondas e do Senhor durante o dia, comigo está o seu cântico. Digo a Deus, minha rocha, de andar eu lamentando sobre a opressão, alham-se meus ossos, o teu Deus onde está? Porque te perturbas dentro em mim, espera em auxílio e Deus. A terceira estrofe é o Salmo 40. Faze-me justiça contenciosa, livra-me do Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Papai, fala aos nossos corações através deste triste poema. Ilumina o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Como disse, quarta-feira pretérita, nós iniciamos a análise desta peça e consideramos a primeira estrofe. É fácil ver as três estrofes porque ela é dividida pelo mesmo estribilho que nós cantamos. Hoje à noite eu gostaria de encerrar avaliando a segunda e a terceira estrofe. A segunda estrofe, que envolve o Salmo 42, vai do 6 ao 11. O poeta continua a expressar tristeza e pesar, como já havia expresso na primeira estrofe. Há um interessante paralelo entre a agonia do salmista e a agonia do profeta Jonas. Enquanto que o salmista afundava na crise, na dor, na tristeza e em lágrimas, Jonas afundava nas águas do desânimo e nas profundezas da desesperança, conforme ele mesmo, Jonas, narra em Jonas 2,7. Quando dentro de mim, diz Jonas, desfalecia minha alma, eu me lembrei de ti, Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O sentimento e as palavras do poeta no Salmo 42,6 são exatamente as mesmas. Lembro-me de ti, diz o poeta, diz o salmista.
Noutras palavras, eu vou olhar para ti, Senhor, vou recordar os teus feitos em minha vida, vou recordar da tua famosa misericórdia, vou me lembrar do teu amor e dos teus cuidados no passado. É isso que ele está dizendo ao relatar: lembro-me de ti. Enquanto Jonas fugiu voluntariamente da presença do Senhor, o salmista parece ter sido exilado da presença de Deus. Ele já havia dito na primeira estrofe que ele tinha sede da presença de Deus, como a corça, como a gazela sentia sede em terra seca. Aparentemente, as circunstâncias do exílio do salmista foram forçadas, e a saudade do templo em Jerusalém castiga o autor deste cântico. Enquanto que Jonas fala que sua oração subia no seu santo templo, eu estou citando Jonas, o salmista está longe de Jerusalém, exilado nas terras do Jordão, diz ele, contemplando o monte Hermon e o outeiro de Mizar. O cenário é bem melancólico, o salmista está muito triste, está muito infeliz. No próximo versículo, versículo 7, acompanha comigo, o poeta suscita a imagem de um oceano. Ele sai da imagem do deserto para a imagem do mar. Tal qual Jonas, ele está afundando metaforicamente em um mar de problemas. Acompanha comigo, 42:7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, ondas fortes, das tuas ondas e vagas, ondas muito fortes, passaram sobre mim. Como diz a tua tradução aí? A NVI diz: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões, grandes ondas, se abateram sobre mim. Que imagem tremenda! Tenta imaginar. Eu lembrei das cataratas do Iguaçu. Eu não sei quantos de vocês já estiveram lá, mas eu fiquei me lembrando daquela imagem, aquele maçaroca de água caindo. A ideia é que o autor está se sentindo como se estivesse afogando-se em suas próprias lágrimas. Um abismo chama outro abismo, isto é, um problema chama outro problema, uma crise chama outra crise, uma dificuldade é seguida por outra dificuldade. É como se ele estivesse dizendo: puxa, uma luta atrás da outra, não há trégua, é uma guerra seguida por outra guerra, não tenho paz, não tenho descanso, me sinto soterrado pelas múltiplas dificuldades que me assolam. É isso que ele está dizendo. Note bem, curiosamente, o salmista responsabiliza a Deus pelos seus problemas. É isso mesmo, você notou na parte B do verso 7? Todas as tuas ondas, foram as tuas ondas que se abateram sobre mim. Ele está afundando em depressão, tristeza após tristeza, numa onda após outra. Parece difícil não entrar em pânico, não enlouquecer, nem deixar de fazer uma loucura no meio de tamanha crise, tendo apenas as lágrimas como alimento. O que sustenta um crente em meio a tamanho desespero? Talvez você pergunte. O que sustenta um servo de Deus ao passar por tão gigantesca crise? Talvez você pergunte. Olha a resposta aí no versículo 8 comigo. Contudo, é muito legal essas adversativas. Essa é a situação. Contudo, porém, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Note bem, o salmista não apostata. A despeito de toda a crise, ele não amaldiçoa Deus. Ele não deixa de crer na bondade do Senhor, embora ele esteja debaixo de enorme tristeza e dor.
Em meio à crise aguda e desesperançada, ele afirma que Deus o sustenta de dia e à noite alivia sua tristeza com um cântico. Esta deve ser a postura de todo crente. Esta deve ser a postura de todo crente. Em muitas ocasiões, nós não entendemos por que algo está acontecendo conosco. Parece que determinada situação não faz sentido algum. Diante do trágico acidente que deixa paraplégica uma mulher santa, diante da perda de um filho pequeno, diante do estupro de uma missionária, diante do sofrimento crônico de um homem de Deus, diante do assalto e assassinato de um pastor piedoso, enfim, diante dos mistérios que às vezes acontecem, ficamos sem ter como explicá-los, nem mesmo podemos ver que tipo de proveito poderia haver em uma situação daquela. Quem de nós nunca enfrentou uma situação perplexa e enigmática, onde parece haver grande injustiça? Pergunto eu. Às vezes, parece que o homem mau venceu e o homem bom perdeu. Às vezes, parece que a mulher malévola, ímpia, injusta, ladra e bandida foi curada, enquanto que a mulher bondosa, honesta, piedosa, santa, padeceu no leito da enfermidade e morreu em meia dor. E aí? Note que a gente está tentando penetrar na cabeça do salmista, ele está numa crise. O salmista está em crise aqui. Ele está em agonia. Em momentos de crise, de agonia e de dor, nós devemos lembrar sempre que a Bíblia, em momento algum, nos chama a entender a Deus. Nunca. Ela nos chama a confiar em Deus. A Bíblia nunca diz: você precisa entender o Senhor. Nunca. Ela diz insistentemente: você precisa confiar no Senhor. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, a forma de agir de Deus pode ser misteriosa e impenetrável. Não é exatamente isso que Paulo nos ensina? Diante do incompreensível agir do Criador, resta-nos apenas adorá-lo, como lemos em Romanos 11, 33 a 36. Passagem clássica que muitos aqui talvez conhecem de cor. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, diz Paulo, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Eu estou lendo uma versão bem contemporânea, vocês conhecem esse texto. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele, a ele, pois, toda a glória para sempre. Amém. Diante de situações ininteligíveis, somos chamados a confiar e adorar. É exatamente isso que Jó fez. O homem mais santo do mundo antigo perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos e, por fim, sua saúde. O que fez ele? Jó, eu cito, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, abre aspas, saí nu do ventre de minha mãe, nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 20, 21. Tal qual Jó, existe uma dimensão importante que muitas das vezes a gente não leva em conta na hora da crise. Tal qual Jó,
nós estamos sendo observados por anjos e demônios. Nós estamos sendo avaliados por Deus e pelo diabo. A nossa vida deve ser um testemunho não apenas diante das pessoas, mas também diante do mundo espiritual. Há uma guerra para ver que tipo de reação eu vou ter. Há uma guerra no mundo espiritual para ver que tipo de reação você vai ter diante da crise. Vocês sabem o que Deus disse a respeito de Jó para o diabo? Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, vistes, observastes. Que bom se Deus pudesse dizer, vistes o meu servo Éber, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do pecado. Vistes o meu servo Tiago, Francisco, Antônio, ninguém há na terra semelhante a ele. Observastes a minha serva Fabiana, Patrícia, Andressa, porque ninguém há na terra semelhante a ela, mulher íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do pecado. Deus está se gabando, Deus está se gabando para o diabo, por causa da reação da sua serva. O Rei do Universo, o nosso Deus, leva em conta a eternidade, não apenas o tempo. Lembremos que nós estamos aqui por uma fração de segundo. Se um homem viva 80, 100 anos, isso é um cisco diante da eternidade. Isso é um grão de areia diante da eternidade que está diante de nós. Deus trabalha dia e noite para nos fazer parecidos com Jesus. E este trabalho que Ele faz em nós pode envolver muita tristeza e sofrimento para o nosso bem. Para o nosso bem. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho, eu já falei neste púlpito, mas eu acho que vale muito a pena considerar rapidamente a diferença entre as alianças. É muito importante no cenário da crise de Jó, do salmista, aqui os filhos de Coré, a diferença entre as alianças. Deus espera muito mais de nós hoje do que Ele esperava dos crentes do Antigo Testamento. Por qual motivo, você pergunta? Simples. Após o Pentecostes, o Espírito Santo foi concedido a nós sem medida. Depois que Jesus foi assunto aos céus, Jesus proveu livre acesso ao Pai, algo que era impossível aos crentes da antiga aliança. Embora os crentes antes de Cristo tenham sido grandes santos, como Moisés, Samuel, Davi, Isaías e outros, todos eles não tinham disponível o poder do Espírito Santo, como nós hoje temos. Eles não tinham acesso ao Pai com o véu rasgado, como hoje nós temos. Esta é a razão porque o maior santo da antiga aliança, João Batista, era inferior ao menor santo da nova aliança. É isso que lemos em Lucas 7, 28. Jesus diz, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, todo mundo, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que significa isso, você pergunta? Um crente após o Pentecostes pode subir mais alto do que João Batista. Na antiga aliança, os crentes necessitavam de um sacerdote humano. Na nova aliança, nós podemos dirigir diretamente a Deus. Na antiga aliança, os crentes não conheciam Deus como Abba. Não. Nenhum crente, o maior santo da antiga aliança, não podia dizer paizinho. Não. Há uma grande vantagem que hoje nós temos que eles não tinham.
Na antiga aliança, os crentes não podiam nascer de novo, não. Eles não podiam ter a natureza divina que foi disponibilizada para mim e para você na nova aliança, 2 Pedro 1,4. Os privilégios após Pentecostes são muito maiores do que os privilégios antes do derramamento do Espírito. Por causa desses maiores privilégios, nos foram dados maiores responsabilidades. Uma maneira de contrastar a postura de um crente da antiga aliança versus um crente da nova aliança é comparar, por exemplo, a atitude de João, o maior crente da antiga aliança. Quando João foi preso e mandou os discípulos irem ter com Jesus, ele oscilou em sua fé. Devemos esperar outro ou és tu mesmo aquele que havia de vir? Ele oscilou, ele vacilou, ele murmurou diante da prisão. Compara com os crentes da nova aliança, Paulo, Silas, Epáfras, nenhum deles oscila em sua fé quando na prisão. Nenhum discípulo de Cristo oscila diante das dificuldades no Novo Testamento. Observa como os filhos de Coré, o autor desta peça, oscilam. Verso 9, volta comigo, bate os olhos em cima do Salmo 42, verso 9, olha como ele oscila. Ele chama Deus de refúgio seguro, de rocha, de estabilidade. Em seguida ele diz que o Senhor se esqueceu dele. Verso 9, digo a Deus, minha rocha, por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos inimigos? Tu te esqueceste de mim? Nós, os crentes da nova aliança, não estamos autorizados para dizer que Deus se esqueceu de nós. Não. Nós não estamos autorizados pelo Novo Testamento a acusar Deus de ter esquecido de nós, nunca. O salmista apresenta o mesmo tipo de oscilação se tu bateres os olhos no 43:2. Bate comigo os olhos em cima. Salmo 43:2. Tu és o Deus da minha fortaleza. Bonito até aí. Por que me rejeitas? Oscilou. Por que tu me rejeitas? Nós, crentes da nova aliança, não estamos autorizados a dizer que Deus nos rejeita. Não. Não existe espaço para isso no Novo Testamento. No Novo Testamento nós somos chamados a ter uma fé inabalável. Inabalável. Meus amados irmãos, Filipenses 2, 1 Coríntios 15:58, sede firmes, inabaláveis. Nós somos chamados na nova aliança a nunca murmurar, nunca. Fazei tudo sem murmurações nem brigas. Ora, não há virtude alguma em agradecermos e adorarmos a Deus quando está tudo bem, quando temos recursos, quando temos emprego, quando temos saúde, quando temos bem-estar, quando temos paz, quando temos conforto, quando temos passeio, lazer e está tudo bem. Quando os tempos são de calmaria e tranquilidade, todo mundo pode agradecer. Quando está tudo fácil, qualquer ímpio pode agradecer a ídolo, a santo, Iemanjá, o que quer que seja. O momento da prova é quando está ruim, quando a coisa aperta. Aí é que nós somos chamados a testemunhar diante do mundo espiritual. Não diante dos homens, mas diante do mundo espiritual. Quando a coisa está difícil, está ruim, eu estou sofrendo, o Senhor, eu devo agir de tal forma que o Senhor vai dizer, vistes o meu servo Raiker? Homem íntegro, vistes a minha serva Lorena, mulher íntegra? Na hora do aperto, quando está tudo fácil, quem é que não louva? Você está passando por alguma luta hoje à noite? Meu irmão, minha irmã, você está na hora do sofrimento? Você está diante de uma situação de perplexidade? Você está atravessando uma crise? Jó passou por uma crise brabíssima. Você, hoje à noite, perdeu alguma coisa? Jó perdeu tudo.
Você perdeu a saúde? Jó também perdeu. Você perdeu um filho? Jó perdeu todos. Em meio à maior de todas as crises, perdas e dores indizíveis, abre aspas, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é nada fácil atravessar crises, lutas com saúde, problemas financeiros, batalhas conjugais, a perda de um filho. Ainda assim, na nova aliança, Deus espera de nós uma postura superior à postura de Jó. Inicialmente, Jó reage bem, como a gente acabou de ler, mas se você continuar lendo o livro, Jó oscila e fraqueja e murmura. Maldito o dia que eu nasci, disse ele. Ainda mais, Jó 3,16. Por que não me sepultaram quando eu era criança? Uma criança abortada, um bebê que nunca devia ter visto a luz. Jó murmura, Jó oscila no meio da crise. Que Deus nos dê graça na hora do aperto, no momento do sofrimento e da dor, na ocasião da perda. Venha o que vier, sabemos que o Senhor jamais nos abandonará, nunca nos deixará. Entendemos que as lutas enfrentadas pelo salmista são grandes, sim, sem dúvida, a ponto dele chamar a quantidade de inimigos que o cercava. Volta para o Salmo 43, ele chamou de nação, 43:1. Nós não queremos minimizar os problemas do salmista, não queremos diminuir a dor do salmista, devemos dar a ele o crédito devido. Afinal, é bonito que ele demonstra alegria até mesmo no meio do caos. É isso que lemos no 43, 3-4, terceira estrofe. Olha que coisa linda, no meio do caos e do tormento, 43:3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guie, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas, ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha alegria, eu te louvarei com a minha harpa, ó Deus, Deus meu. Embora sedento e carente, 42:1, embora em meio ao choro, 42:3, embora exilado e saudoso, 42:4-6, embora insultado pelos inimigos que questionam a bondade de Deus, 42:5, 42:10, 42:11, 43:5, embora se sentindo esquecido e abandonado pelo Senhor, ainda assim seu coração está cheio de esperança. Abre aspas, eu irei ao altar de Deus, eu te louvarei com minha harpa. Ó Deus, meu Deus, enquanto a situação não muda, enquanto a chapa está quente, enquanto a tua luta, meu irmão, minha irmã, permanece, enquanto a tua dor não passa, o salmista te dá um conselho. O que é que ele te aconselha? Ele se autoaconselha e te orienta a que tu te autoaconselhes também. É assim que termina esta peça, 43:5, acompanha comigo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Como já afirmamos acima, este cântico aqui, esta peça, apresenta uma excelente receita contra a depressão, contra o desânimo, contra a tristeza. Eu queria oferecer 4 passos hoje à noite para aliviar a crise que porventura você esteja. 4 passos
baseado neste Salmo 42, 43. Primeiro passo, você está enfrentando uma dificuldade séria, isso é para você, anota. Primeiro passo, para sair da crise, para sair da solidão, da tristeza, devemos buscar um relacionamento profundo com Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, 42, 2. Na hora do aperto, a última coisa que devemos fazer é nos afastar do Senhor, da comunhão com os irmãos, do louvor e da adoração, e é o que geralmente a gente faz. É o que geralmente a gente faz. Quando nós estamos tristes, não quero ir para a igreja. Quando nós estamos desanimados, eu acho que eu não vou hoje. É justamente o que a gente faz e que é um tiro no pé. É um tiro no pé. Não é isso que ele faz. Então, o primeiro ponto para sair da angústia que você está atravessando é buscar ainda mais a comunhão com o Senhor. Buscar intensamente pelas correntes das águas, devemos suspirar pela presença de Deus, 42, 1 e 2. Eu não devo me afastar da comunhão dos santos. Eu não posso me trancar no meu quarto. Eu vou piorar a minha situação ao invés de melhorar. Amém, meus irmãos? Estamos juntos? Segundo ponto, para sair da crise, é importante aprendermos, eu direi importantíssimo aprendermos a ministrarmos a nós mesmos, a falarmos conosco mesmos, ao invés de ouvirmos os nossos pensamentos errados, ouvirmos os outros e ouvirmos Satanás. É importante que a gente ativamente ministre a nós mesmos. Por que tu estás mal? Por que tu estás te sentindo assim? Vai para a casa do Senhor, vai dar tudo certo. Ministra a ti mesmo. Porque estás abatido, a minha alma, é o que ele faz. Porque te perturbas. Se a nossa postura for contrário ao que eu estou dizendo, se nós nos submetermos às opiniões das pessoas, às críticas dos inimigos, ou à nossa própria mente, então a tendência é que a nossa situação piore. Um excelente crivo para usarmos é Filipenses 4:8. É verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? Amável? Admirável? Pensem no que é excelente, digno de louvor. Passa nesse crivo. É verdade o que estão dizendo diante de mim, que eu não presto, que eu não vou dar certo, a minha vida vai ser um fracasso. É verdade isso? Não é verdade, isso é mentira. Espera em Deus. Em terceiro lugar, para sair da crise, em terceiro lugar, é necessário ter uma percepção de longo prazo. Ter uma percepção de longo prazo, ou seja, devemos olhar para frente, devemos depositar nossa esperança no Senhor, no Deus do futuro, pois ainda o louvarei. Eu não estou louvando agora, mas ainda o louvarei. Olha para frente. Embora a situação hoje seja terrível, o sofrimento seja duro, Deus não permitirá uma pressão maior que eu não possa suportar. Ele promete isso em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam pressionados além do que podem suportar. Quando vocês forem pressionados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. O que quer que você esteja atravessando, milhões de pessoas já atravessaram antes. Muitos outros crentes já passaram por isso antes. E Deus fiel sustentou cada um deles no passado. Ele não vai permitir, Ele não vai deixar que você passe por uma prova maior do que você, não. E por último, quarto lugar, para que eu saia da crise, eu preciso crer que esta prova irá cooperar para o meu bem.
como prometido em Romanos 8, 28. Eu estou no meio de uma angústia, eu estou com uma oração que não é respondida há 10, 20 anos, parece que a situação nunca muda. Eu preciso crer que isso que eu estou passando vai concorrer para o meu bem. Eu não sei como, mas eventualmente, lá na frente, isso vai concorrer, porque tudo concorre. E você será aprovado, pois Ele é o teu auxílio e Deus meu. Salmo 43, 5. Eu ainda o louvarei. Você deve dizer amém? Está tudo ruim, está tudo preto, mas eu ainda o louvarei. Em nome de Jesus, amém.